O Flamengo divulgou ontem o seu balanço financeiro, em especial a arrecadação relacionada à última temporada, e aquilo que a gente já imaginava que fosse acontecer, de fato aconteceu. O clube faturou bem mais que 1,3 bilhão de reais, se aproximando dos 1,4 bilhão. E é engraçado que foi um número alcançado dentro de uma temporada a qual não ganhamos nada dentro das quatro linhas. O Flamengo disputou 7 títulos e infelizmente perdeu os 7. E outra curiosidade é que este número extrapola a arrecadação de 2022, a temporada a qual ganhamos a Copa do Brasil e a Libertadores, desse modo entrando muita grana dentro do clube. Então, o que é isso aqui que está acontecendo com o rubro-negro? Simples. Flamengo é um clube que a cada ano se mantém organizado, se mantém com austeridade financeira colocada em primeiro plano. E outra coisa, o Flamengo tem respeito, tem moral, tem credibilidade para com os investidores, para com o mercado, enfim, para com todos os grandes relacionados ao futebol. Então tá aí, é uma bola de neve em constante crescimento que começou lá com a gestão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Que bom que a atual gestão mantém esse projeto incólume e a tendência é que o Flamengo continue crescendo ainda mais. E outra parada que é muito curiosa é assim, ó, em termos de crescimento de superávit, o Flamengo é o segundo no planeta, ficando atrás somente do Bayern de Munique. Ah, o Flamengo faturou mais que o Real Madrid, que o Manchester... Não, obviamente que não, mas em projeções de porcentagens de superávit. O Flamengo está perto dos 600 milhões, que é o número alcançado de lucro por parte do Bayern de Munique. Então, olha só como é que o Flamengo é um clube que enche os olhos, sabe? Enche os olhos tanto da nação quanto dos investidores. É isso, credibilidade dá nisso. Parabéns, Flamengo. E olha, que esse ano a projeção, meu irmão, se chegamos a 1,4 ano passado, esse ano eu tenho certeza que vamos chegar perto de 1,6, porque já começamos bem. Estamos perto de ganhar o Carioca. O Flamengo já colocou o seu uniforme como o mais valioso do futebol sul-americano. Os patrocinadores estão com força no clube. Cota de TV, as placas de publicidade vendidas lá, a Bright, lá no Maracanã. Então, cara, é isso. O Flamengo já começou com o pé direito e a projeção é chegar a 1,6, se não for mais. E outra parada, não vai demorar para o clube bater os tão sonhados 2 bilhões em arrecadação. E eu vou chutar aqui, o Flamengo vai chegar em 2 bilhões no ano de 2025, muito por conta do novo Mundial de Clubes da FIFA. Anota o que eu estou dizendo. Olá, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Souza, eu sou cego total e total também é o meu amor, é o nosso amor por este clube, pelo Flamengo. Aproveitando aqui que a gente está falando de dinheiro, foi divulgado no dia de ontem que o Flamengo hoje é o segundo, aliás, detém o segundo plantel mais valioso daqueles times que estarão disputando a Copa Libertadores. Flamengo só está atrás do Palmeiras porque o Palmeiras fez aquela venda mágica do Endrick, né? Vendeu o Endrick, então o plantel do Palmeiras hoje está avaliado em 1,1 bilhão, cara. Então, de fato, é um plantel que devemos respeitar, né? E o Flamengo está na segunda colocação, com um plantel avaliado em praticamente 950 milhões de reais. Aí na terceira colocação aparece o Fluminense, valendo 580 milhões. Cara, o Fluminense vale até muito para aquele tanto de sub-40 que tem lá dentro. Na quarta colocação, o River Plate, todo poderoso River, que já foi o número 1 e de longe com sobra, aparece na quarta colocação somente, avaliado em 480 milhões. E na quinta tá lá o Atlético Mineiro, que embora esteja em franca decadência, descendo a ladeira como um caminhão sem freio, permanece na quinta colocação com um plantel valendo cerca de 430 milhões de reais. Flamengo fazendo os investimentos na próxima janela, meu irmão, vai bater aí 1 bilhão fácil, enfim, né? E é isso. É mais ou menos o reflexo do que eu tô falando aqui desde quando começou o vídeo. Organização, austeridade e credibilidade no mercado. Assim é o Flamengo. Galera, tem notícias para falar sobre as categorias de base e também o mercado rubro-negro, mas antes gostaria de pedir que vocês chegassem juntos aqui no Flacigueta, que ativassem o sininho das notificações, que deixassem sua inscrição, obviamente, que deixassem seus comentários, seu like também.
seu compartilhamento. Lembrando que, caso você queira se tornar um apoiador do projeto, mande um e-mail para fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 E's do Rei Zico. Parcerias também estão abertas, vamos conversar, que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Atualizando as notícias relacionadas ao novo estádio do Flamengo. O terreno, no caso aqui, a última notícia não é boa. Tá rolando um entrave para a compra do terreno e agora a prefeitura, que é capitaneada pelo vascaíno Eduardo Paz, tá metendo o bedelho e tá jogando contra o rubro-negro. O Eduardo Paz falou aí no dia de ontem que ele é contra a construção do estádio no terreno do Gasômetro por 2 motivos. Que segundo o Paz, ele ouviu dos especialistas que o terreno é muito arenoso para sustentar um estádio de futebol. Então, desse modo, inviabiliza a construção. E outra, o terreno fica próximo ali na Avenida Brasil, o que em dias de jogo do Flamengo travaria completamente a avenida, atrapalhando o trânsito da cidade. Isso aí são as palavras do Eduardo Paz. É um pastelão vascaíno que, sabe, tá colocando o clubismo à frente da gestão pública, né? Mas tá aí a opinião dele. Essa é a parada. Flamengo que tá tentando comprar o terreno. Agora não sabia, cara. A Caixa parece que tá pedindo 400 milhões segundo o GE. A Caixa comprou esse terreno por 220 milhões e quer 400. O Flamengo ofereceu 250. O Flamengo tá amparado a um terreno do lado que a própria Caixa comprou por 40 mil e foi ali construído um terminal gentileza, um terminal rodoviário. Esse terreno tem cerca de 77 mil quilômetros quadrados. E o terreno que o Flamengo quer comprar por 250 milhões de reais, ele tem cerca de 116 mil metros quadrados. Então o Flamengo tá falando, porra, se tu comprou um terreno de 77 mil por 40, como é que tu quer me vender um de 116 por 400? Tá, não faz sentido. Então o Flamengo tá se apoiando a essa temática aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas hoje, neste momento, agora, as notícias não são muito animadoras, não. Flamengo que ontem não, né? Que foi divulgado recentemente que tem plano B para terrenos em outros lugares, inclusive na Barra da Tijuca, mas isso aí já foi falado aqui no canal e saindo outras novidades a gente vai abordar, é claro. Falando um pouco das categorias de base, Flamengo entrará em campo amanhã tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, jogos importantíssimos. O Sub-20 entrará em campo às 11 horas da manhã, parece 10 horas da manhã, acho que são 10 horas da manhã. Vai pegar o Madureira, partida válida pela 4ª rodada da Copa Rio da categoria. Flamengo que não começou bem, por quê? Porque estava disputando a Libertadores da categoria, né? Então, na primeira rodada, o Flamengo perdeu para o Vasco da Gama por 3-0. Na segunda, perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0. Inclusive, eu vou falar um pouquinho do Nova Iguaçu daqui a pouco. E na terceira rodada, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-1. Amanhã é o 4º jogo, pega o Madureira e a vitória é fundamental. O Flamengo começou muito ruim nesta competição porque estava totalmente desmembrado, sabe? Estava desmembrado, então as principais estrelas estavam lá na Libertadores, como disse. Então o Flamengo tem a chance de ter a sua redenção e amanhã dar a volta por cima e meter logo 3 pontos. Embora uma ou outra joia, por exemplo, o Ran já esteja integrado aos profissionais, não disputando o jogo contra o Madureira. E outro jogo acontece às 11 horas, que é da Copa Rio, o Cariocão Sub-17, Flamengo e Vasco da Gama, o primeiro clássico da molecada, o primeiro clássico do Felipe Luiz. Felipe Luiz que está com 100% de aproveitamento na competição. O primeiro jogo meteu 5-1 no Cabo Friense, no segundo jogo meteu 1-0 no Volta Redonda e amanhã pega o Vasco da Gama. Lembrando que esses 2 jogos têm transmissão na Flá TV, lá no YouTube, aqui no YouTube. A transmissão começa cerca de 15 minutos antes da bola rolar, então vocês escolhem aí, ou assistam o Sub-20 ou assistam o Sub-17. Lembrando que no Sub-17 o Vasco da Gama começou perdendo para o Nova Iguaçu de 1-0 também. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o Nova Iguaçu, a gente precisa olhar com atenção para este clube. Está acontecendo alguma coisa naquele clube que ninguém está atentando. Porque os caras estão na final do Carioca, fizeram uma belíssima campanha neste ano. As categorias de base, olha aí, o Sub-17 meteu 1-0 no Vasco e meteu 1-0 no Flamengo, Sub-17. Porra, tem que olhar, cara. E o Sub-20 meteu 1-0 aí no Flamengo no Sub-20, Sub-17 1-0 no Vasco. Então a gente tem que olhar com atenção para essa molecada, para esse trabalho que está sendo feito lá e tirar as coisas boas. E outra, o que tiver
de bom lá para ser comprado, para ser investido, por que não ir em cima e fazer as propostas, sabe? Tem coisa boa acontecendo no Nova Iguaçu e o reflexo está dentro de campo. Sub-17, sub-20 e agora os profissionais. Parabéns, cara. Parabéns ao Laranjão da Baixada. Tomara que eles fiquem bastante fortes e que possam fazer fumaça nas competições que envolvem os demais clubes do Brasil, tipo Copa do Brasil, Série C, Série D, não sei onde exatamente o Nova Iguaçu está integrado, mas que faça fumaça e que brilhe bastante, meu irmão. É sempre bom a gente ver uma quinta opção carioca dando sufoco aos adversários de outros estados. Para fechar aqui, uma notícia de mercado é sobre uma possível venda do Wesley para um clube da Premier League, que no caso é o Brighton and Hove Albion. Cara, que esse nome é muito top, meu irmão. Muito top. Brighton and Hove Albion, parece até nome cara, de cavaleiros ingleses assim da era medieval, né? Uma parada muito louca mesmo. Então, enfim, esse clube quer comprar o Wesley, porém eles estão oferecendo uma grana que o Flamengo considera baixa. O Bright está oferecendo 4 milhões de euros por 80% do jogador. 4 milhões de euros dá cerca de 27 milhões de reais. O Flamengo acho que não vai aceitar não, por esse valor não. O Flamengo que de antemão queria 8 milhões, mas pô, de 8 para 4 é uma diferença muito gritante. O que vai acontecer? É aquela parada, o Bright deve subir um pouquinho, vai para 4,5, 4,8, 5. Flamengo desce para 7,5, 7,27. Aí continua em trave para cá, para lá, para cá, para lá. Aí no final das contas talvez consigam fechar em 6 milhões. Aí o Flamengo malandramente ainda puxa de 80%, de 20% do que ele tem direito, puxa mais 5%, mais 10%. Então o Flamengo vende o Wesley por 6 milhões de euros, ficando com 30% do jogador. É provável que isso venha a acontecer. Tomara, tomara. Porque eu acho que o Wesley não vai ter muito espaço neste Flamengo do Tite, e ainda mais que o Flamengo deve comprar um outro lateral direito, um lateral mais experiente, né? Mais, enfim, gabaritado para poder tocar a temporada, porque de fato essa temporada o bicho vai pegar, a gente precisa voltar a ganhar grandes títulos, né? E com Wesley como principal lateral direito, eu acho que isso não vai acontecer, infelizmente. Mas essa é a notícia, vamos observar, saindo novidade, obviamente eu aqui as trarei. Beleza, meus amigos e minhas amigas, por hora essas são as notícias do Flamengo. Antes de ir embora, peço novamente que vocês cheguem juntos aqui no canal, ativem o sininho das notificações, façam todo esse papel protocolar, que ele é gratuito, e é isso aí. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam, e a todos eu digo o seguinte: saudações rubro-negras, muito obrigado.